Boa noite, professoras. Eu desejo que todas vocês estejam bem, estudando bastante, se preparando para o concurso aí, que vocês estão na expectativa, na cidade de cada um de vocês. Nós vamos ter hoje uma aula sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é sempre cobrada nos concursos públicos em geral, principalmente por esse ar de novidade que ainda tem, né? Então a gente nós ainda não nos apropriamos dela como deveria nos apropriar, justamente porque é algo novo, é algo que está aparecendo agora e que tem sido recorrentemente cobrada nos concursos públicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como que essa BNCC ela foi construída. Então, não é algo que surge do nada, não é algo que aparece aí. E aqui uma questão que a gente tem que pensar é o seguinte: existe uma série de críticas, né, desse processo construtivo. Na universidade a gente tece muitas críticas, os próprios professores. Quando eu saí da escola, larguei para vir aqui para a UFMG, que não é mais meu objeto de estudo da BNCC, né, no trabalho, os professores questionavam isso, assim, essa questão da forma como foi conduzida, né, de todo esse processo. Para a gente, no concurso público, a gente vai saber o que está descrito aí. Não precisa a gente criticar nesse momento. Eu costumo brincar para deixar para criticar depois que vocês tomarem posse, que aí a gente vai, né, para aquilo que a gente não concorda. Aqui a gente vai dizer aquilo que está na lei. E concurso público é excelente para isso, principalmente quando se fala de documento normativo e de legislação, porque é o que está lá, né? Então a gente só tem que conhecer mesmo e responder aquilo de acordo com o documento normativo. Então, eles apontam lá na própria BNCC que foi um processo colaborativo, né, democrático, iniciado no ano de 2015 e liderado pelo MEC. Essa primeira versão da BNCC, segundo eles, passou por uma consulta pública. A segunda versão foi analisada por gestores, por professores e alunos de todos os estados, e o MEC finaliza a terceira e última versão. E finalmente foi submetida ao Conselho Nacional de Educação. Isso é uma questão que costumam cobrar de vez em quando, né? Perguntando quem é que faz esse processo na hora de submeter, de criar a resolução. A homologação, então, é o Conselho Nacional de Educação. Qual que é o fundamento legal da BNCC? A gente precisa pensar o seguinte: a base ela começa a ser pensada desde a Constituição de 1988. Nesse formato, como a gente tem hoje, não. Mas olha só o que já dizia lá no artigo 210 da Constituição Federal. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e os respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, a gente aponta na Constituição, a gente já vê apontado desde 1998 e 88 essa construção, essa necessidade de uma formação básica comum, né? E a gente vê depois, posteriormente, já em 96, a Lei de Diretrizes e Bases vai trazer para a gente o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum, que é o que a gente tem hoje, né? Uma BNCC, acrescida de quê? De uma parte diversificada. Esse é outro ponto que é sempre cobrado de LDB, né? Como que é a constituição desse currículo? Então, é uma parte, é uma base nacional que é comum e uma parte diversificada. Para que serve essa parte diversificada? Ela é criada em cada estabelecimento de ensino para respeitar as características regionais, locais, né? Uma coisa é a cultura aqui da cidade, outra coisa é a cultura da zona rural. Então, em uma parte diversificada do currículo, a gente consegue contemplar essas diferenças a nível de região, de local, de cidade, né? Então, por isso que a gente já vem apontando desde 96 essa criação dessa base nacional comum a ser acrescida, né, nas instituições de ensino, nos estados, no município, por uma parte diversificada. E aí, uma grande confusão que as pessoas fazem e tá esses PCNs, de certa forma, eles vêm e começam a apontar uma base
comum. Só que qual que é a diferença de um PCN, de um Parâmetro Curricular Nacional, que ainda tem validade, né, mas está em desuso, e como eu falei, você será cobrado em um concurso aqui em Minas agora, ele tem um caráter facultativo, não era obrigatório por lei, tal como é a BNCC. Seguir a BNCC hoje não é mais uma escolha, né? É uma obrigação das instituições, porque ela é um documento normativo. Então, diferentemente da BNCC, esses PCNs, eles começam a apontar para a gente, né, esses conteúdos a serem seguidos. Como que era isso? Os PCNs, né, que são esses parâmetros, eles tinham um modelo aberto, flexível, que visava melhorar a qualidade no ensino fundamental de todo o país. Então, a gente já começa a falar aqui em uma melhoria de qualidade. E lá na frente a gente vai entender que a BNCC também tem como objetivo pensar essa melhoria da qualidade na educação. Então, quais eram os principais objetivos dos PCNs? Subsidiar e orientar a renovação e a reelaboração da proposta curricular da escola até a definição das diretrizes curriculares. Então, eles ajudavam a pensar a formação inicial e continuada dos professores, as discussões pedagógicas nas instituições escolares, a produção de livro e outros materiais escolares e avaliação do sistema. Então, conforme eu apontei para vocês, indicava para a gente uma espécie, né, de um norte mesmo para a escola, que parece muito com a BNCC, mas em outro formato, sem ser obrigatório, sem ser um documento normativo. Era uma orientação até que essa educação se estruturasse, trazendo para a escola algo que seja, né, essa base comum, conforme a gente já viu nos slides anteriores. Então, esses PCNs caíram em desuso, mas continua aí para quem quiser usar, inclusive para algumas bancas desavisadas cobrarem, né? Como que era a organização desses PCNs? Vou passar aqui bem rapidamente. Isso aqui é muito importante para vocês compreenderem o todo. Quando a gente compreende o todo, a gente começa a não ter que decorar as coisas, e isso facilita. Então, não chegar aqui e dizer, olha, simplesmente isso, a BNCC caiu, vamos estudar. Não, a gente entender esse contexto ajuda a gente a formar um conhecimento que ele é mais amplo e ajuda vocês em várias questões, não apenas da BNCC, mas pensar esse macro, essa totalidade, né? Como que é essa organização? Eles eram separados por disciplinas, elaborados pelo governo federal. A gente percebe que o MEC, né, tem uma grande responsabilidade nisso. É o Conselho Nacional de Educação, como a gente já falou. Eram organizados em 10 coleções, um documento introdutório, 6 documentos referentes às áreas de conhecimento, história, geografia, arte, matemática, educação física, língua portuguesa, ciências naturais. 3 contendo os temas transversais: ética e meio ambiente, pluralidade cultural e orientação sexual. E aí, posteriormente, a gente diz que essas diretrizes, né, que os PCNs esperaria a construção das diretrizes. Então, vem as diretrizes curriculares nacionais, que no artigo 14 vai dizer para a gente o seguinte: o que são essas diretrizes curriculares? São definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica que apontam a estrutura organizacional das escolas. Também é um documento normativo obrigatório, né? Elencam diretrizes de operacionalização para o trabalho pedagógico e o trabalho curricular. Então, orienta ali toda essa dimensão do pedagógico, né, as propostas pedagógicas e também o currículo, que são documentos diferentes, que é outra definição extremamente importante da gente compreender. E aí são normas obrigatórias. A gente percebe hoje que cada etapa e modalidade tem uma diretriz própria. A gente tem as diretrizes curriculares nacionais gerais, que quando a gente estuda elas, ajudam muito a compreender esse todo, por isso que a gente estuda e também é bastante cobrado em concurso. E a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, que são as específicas para a educação infantil, para o ensino fundamental, do ensino médio, né? Então, todas essas normativas, a gente deve sempre, quando tem um concurso e está em vista o concurso, estudar essas gerais, que ajuda a gente a compreender o todo, e partir para as específicas daquilo que você vai fazer. Todos esses documentos são muito importantes porque ajudam a compreender essa totalidade.
E aí essas diretrizes, elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, que também, né, vai lá fixar a Base Nacional Comum Curricular. E aí, o que ela vai dizer sobre essa formação básica comum? Constitui-se de conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e geradas nas instituições produtoras de conhecimento científico e tecnológico. De onde que vem esse saber comum? É esse saber que a sociedade produz, é esse saber que essas descobertas produzem e que é importante que os sujeitos se apropriem para que a gente tenha uma padronização, entre aspas, não é uma boa palavra, né, mas que a gente tenha esses conhecimentos essenciais, de acordo como relata a BNCC, para gerar essa igualdade, né? Essa questão de gerar aí uma certa equidade na aquisição do conhecimento. Então, as diretrizes vai falar para a gente desses saberes, que é justamente os saberes que a BNCC vai começar a elencar para a gente. A parte diversificada, né? Os conteúdos curriculares definidos pelos sistemas de ensino, pelas escolas que complementam e enriquecem o currículo, contextualizando os conhecimentos escolares diante das diferentes realidades. Prestem muita atenção aqui. As diretrizes curriculares e a BNCC são documentos obrigatórios que se complementam. Essa palavra complementam é muito importante. Não há como se falar em uma legislação sem a outra, são documentos complementares. É por isso que eu estou introduzindo essa aula, trazendo para vocês esses documentos normativos que vai apontando esse caminho. E devem ser respeitadas tanto pela rede pública quanto pela rede privada. Há questões que pegam isso como pegadinha, que coloca assim, a BNCC deve ser seguida apenas na educação pública. Não, educação pública e privada. E por que esses documentos são complementares? A gente falou que as DCNs traçam essas diretrizes que são mais gerais. Lá não vai especificar, não está especificado nas diretrizes, né? Seja nas gerais, seja nas específicas, quais conteúdos que são ensinados. Então, essas diretrizes apontam para a gente esse norte, essa coluna do conhecimento, né, do que deve se conter na proposta político-pedagógica, nos currículos, e a BNCC vem trazer para a gente esses conteúdos. Muito cuidado com essa palavra. Conteúdos apenas é muito simples, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco desses conhecimentos essenciais, desses saberes, que está além de conteúdo da forma como que a gente entende. E aí, onde, novamente, que a BNCC aparece como uma norma e como uma necessidade? No Plano Nacional de Educação, que também é recorrentemente cobrado nos concursos. Essa meta, a 2 e a 7, ela vai dizer o seguinte, que é necessário criar direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para se atingir aquelas metas que são propostas. Então, eles colocam, olha, para atingir as estratégias, para alcançar essas determinações, é importante que se construa direitos e objetivos de aprendizagens. E a BNCC vem justamente complementar isso. E aí, em 2017, né, tem a implantação da Base Nacional Comum Curricular, tem caráter normativo, diferente dos PCNs, como já falei para vocês, que era uma escolha, né? Que era ali um rumo, não era uma obrigação. E define o quê? Esse conceito também é recorrente em concurso. O que define a BNCC? Entender esses verbos que está separado aí também é muito importante, por isso que coloquei num tópico separado. Define o quê? Conjunto orgânico e progressivo. Olha o termo que usa aqui: aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica. Então, isso é uma definição muito importante para a gente quando se trata de BNCC. Memorizem bem esse termo, aprendizagens essenciais, e é um direito, né? Um direito da criança aprender esses saberes que eu apontei para vocês, né? Que fala lá
nas diretrizes, que são esses saberes produzidos na sociedade, produzidos culturalmente, fruto das ciências, do conhecimento que é produzido na universidade, produzido mediante pesquisas, todos esses saberes, né, que a gente estuda na escola, atrelado às várias outras formas de saberes, são essenciais para que o sujeito entre na sociedade, conviva na sociedade da forma mais proveitosa possível. E o que elas vão orientar? A BNCC ela serve para orientar quem? Implementação pelo sistema dos ensinos das diferentes instâncias federativas, bem como as instituições ou redes escolares. Elenca, olha só, conteúdos e competências, especifica as habilidades que se esperam que os alunos aprendam. Outro ponto muito importante aqui. O que essa BNCC traz para a gente? Esses conteúdos, essas competências, essas habilidades que a legislação não trouxe. A gente falou aqui de vários documentos normativos, mas que não contemplavam essas competências e habilidades. Somente o PCBN apontava alguns conteúdos lá, mas diferente ainda da BNCC, que traz essa linguagem da competência, da habilidade, né, e dos conteúdos. Especifica os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar. Então, a gente está falando aqui em objetivo de aprendizagem. A gente não está falando aqui somente em aquisição de conteúdo, que é aquilo que a gente está acostumado na educação escolar apenas, né? De dizer, olha, adquirir saber isso ou aquilo dentro do conteúdo de matemática. Aqui não. A gente fala de adquirir conteúdo, mas também de uma habilidade, de uma capacidade do indivíduo aprender a usar isso na sociedade. Então, todo documento normativo, né, que seria, a gente chama a função social da escola, transmitir esses saberes para que o sujeito se enquadre. Enquadrar é muito feio, essa palavra não é legal. Para que ele exerça a sua cidadania da melhor forma possível, contribuindo, né, para essa. E aí, um outro ponto muito importante, né, é o objetivo, é ser uma base para o currículo. Ser uma base é diferente de ser o currículo. Então, a BNCC não é o currículo. Tem questões que fala que a BNCC é um currículo? Tem. Muito aluno vai lá e confunde e marca questões assim? Muito. A BNCC, ela é a base para um currículo. E vocês sabem que currículo é outra matéria extremamente cobrada e que a gente tem que entender. Quando eu venho dar uma aula dessa aqui, a gente percebe o seguinte, que esses saberes, eles são muito interligados. Para a gente entender, às vezes, BNCC, a gente tem que entender currículo, a gente tem que entender a legislação, a gente tem que entender de onde que vem esse conhecimento, né? Justamente por isso a gente fala de um conhecimento que ele é macro, que se articula. A gente separa esses saberes somente para ficar mais didático, somente para ficar mais específico. Então, a BNCC, ela não é um currículo, ela é uma base para um currículo. E por que essa BNCC, apesar de trazer esses conteúdos, essas habilidades, ano a ano, ele não é um currículo? Porque ele não é suficiente para concretizar tudo o que envolve a aquisição desses saberes pelos sujeitos na escola, né? Então, toda a expectativa de aprendizagem, ele não traz, no caso a BNCC não traz ela, a metodologia, a forma de trabalhar os conteúdos. Fala para a gente como é que vai ser, como que deve ser uma avaliação, os documentos normativos, fala, mas é no currículo que a gente traça, é no plano de aula do professor que a gente vai pontuar, né, na proposta pedagógica da escola, a gente complementa, e é nesse currículo que a gente diz como que a gente vai conseguir alcançar essas aprendizagens que a BNCC traz para a gente. Então, o currículo, nesse sentido, né, ele completa aquilo que está apontado, delimitando, dizendo para a gente o como, vai direcionar, né, como que será feito e detalha como deve ser percorrido até a gente atingir esses objetivos dispostos na BNCC. Esse outro gráfico aqui muito interessante para vocês, eu sugiro que vocês depois
façam um resumo da aula, depois vão pausando e façam as anotações de vocês, porque isso aqui é um resumo daquelas 600 páginas que tem lá, né, na BNCC. Então, depois vocês pausem como estratégia de estudo, façam as anotações para vocês não precisarem ir lá no documento normativo quando revisar. Então, pois bem, resumindo boa parte do que a gente já disse até agora, sistematizando para ficar bem claro na cabeça de vocês agora que a gente já contextualizou. Então, a rede de ensino, as instituições públicas e particulares tem uma referência nacional obrigatória para elaborar e adequar o quê? Olha, elaborar e adequar. Tem instituição que já tem as suas propostas, que já tem o seu currículo. Vai fazer o quê? Vai apenas readequar dentro dessa norma. Então, vai elaborar os currículos, apenas os currículos que falam na BNCC? Não. As propostas pedagógicas também, porque a proposta pedagógica é esse macro da escola que direciona as ações da escola. Então, dentro dessa proposta pedagógica, também tem que ter essa identidade, né? Tem que apontar para esse currículo. Então, essa base serve para elaborar e adequar currículos e propostas pedagógicas. É o que a gente explicou lá no início, a formação básica comum. A formação básica comum que os documentos falavam para a gente desde o início, desde lá da Constituição de 1988, precisa ter uma base comum. Então, é estabelecer esse conjunto de aprendizagens essenciais, que é o termo que a BNCC usa, indispensáveis a que todos os estudantes têm direito. Então, são esses saberes essenciais como direito, resumindo tudo isso que a gente já falou na aula até agora. E aí, devem incluir o que essas instituições de ensino? Aquela parte diversificada que a gente falou lá, que cai direto, que é um artigo lá da LDB, que cai aqui e que realmente ele vem contemplar aquilo que os documentos apontam para a gente. Contempla os conhecimentos regionais, vai definir como irá trabalhar as diversidades locais. Vocês imaginam, gente, o que é uma cultura da roça? Assim, gente, eu nasci na roça. Até meus 6 anos eu morava na roça de verdade. Era muito diferente. Eu me lembro que os meus irmãos mais velhos, eles iam para uma escola que era multisseriada, a sala, né? Tinha várias séries. Eu sempre gostei de escola, né, gente? Sempre fui pior de escola. Eu me lembro de ir lá algumas vezes. E aí, a questão da zona rural, como que a própria organização do calendário escolar é diferente para eles, porque a LDB fala para a gente que essas instituições elas devem adequar o calendário a uma série de coisas. A colheita impacta na vida das famílias, porque a gente fala que eu falo muito da região sudeste, né, que é onde eu falo, mas nós temos aí um Brasil de extensão territorial enorme e é justamente por isso que a BNCC vai tentar fazer o quê? Prestem atenção nisso aqui. Ajudar a diminuir as desigualdades de aprendizagem, pois todos os alunos terão a mesma oportunidade de aprender o que é fundamental. Então, basicamente, tudo isso que eu falei para vocês até agora, dessa introdução com a legislação, é para dizer: olha, a gente constrói uma BNCC com esse objetivo de dar um parâmetro, de traçar aquilo que é a essência para que todos os sujeitos, seja lá do interior, seja lá do Nordeste, seja lá do Norte, seja do Sul, seja do Sudeste, seja do Centro-Oeste, tenham essa base comum para que a gente possa construir uma sociedade que garanta esse conhecimento, e isso deve ser acrescida dessa parte, respeitando a cultura do Nordeste, a cultura do Sudeste e a cultura da forma mais ampla, desde a arte ao conhecimento científico de modo geral, né? E é uma política educacional articulada e integrada, busca reafirmar o compromisso de todos com a redução das desigualdades educacionais. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Em um país de extensão territorial tão grande, se a gente não tiver um norte, um rumo, e aqui eu não estou concordando, discordando, nem dando meu parecer, se fosse enquanto pesquisadora, é necessário que se crie essa base para que as pessoas tenham a mesma oportunidade. E aí, quando a gente for fazer um vestibular, a gente não chegar lá já
meio caminho perdido, justamente porque se educou de saberes de forma tão desigual que o Enem cobra um conteúdo que não foi ensinado. E aí a gente acaba privilegiando uns em detrimento de outros. Então, quando a gente fala em BNCC, a gente fala nessa redução de desigualdades. A gente fala na promoção da equidade e de qualidade das aprendizagens. Essas letras estão em caixa alta porque são palavras extremamente importantes para vocês memorizarem. Às vezes, é memorizar e entender, tá, gente? Sou totalmente contra decoreba. Por isso que eu gosto de aula bem contextualizada. Se você conseguir alcançar esses objetivos, essas aprendizagens essenciais traçadas para a BNCC, o que acontece? Ela também vai ter que influenciar outros aspectos. Se é o professor quem vai dar, quem vai formar esse estudante, a gente tem que influenciar o que também? A formação inicial e continuada dos educadores. O que é a formação inicial? A formação inicial é a graduação que nós fizemos. Então, logicamente, essa BNCC também tem que estar presente, né? Não só a BNCC, essa estrutura de conhecimento, ela vai ter que estar presente para a gente nos nossos cursos. Quando tiver a formação continuada, que é a pós, que é os cursos de formação, são as pós, os cursos de formação, também que está essa mesma ideia presente nos cursos de formação. Esse que é outro artigo que costuma cair sempre também. Produzir materiais didáticos, né? Se a gente tem aí uma BNCC, que é uma base, essa produção de material, ela é facilitada, né? A própria base para a construção do Enem se tornar mais democrática, de forma que chegue para todos, também é importante, né? Nortear também as matrizes de avaliações, que é isso que eu estou falando com vocês. As provas que são feitas para avaliar conhecimento também têm que estar de acordo com isso, tem que estar de acordo com esses conhecimentos. Não tem como a gente dar um saber X e ser cobrado outro saber totalmente diferente, né? E aí os exames nacionais, conforme eu já falei com vocês, serão revistos à luz do texto homologado pela base. E aí, a estruturação da Base Nacional Comum Curricular. Então, já falei com vocês que serve de base para os currículos, para as propostas pedagógicas, define de forma clara e explícita o conjunto de aprendizagens essenciais, também já falei, que todos os alunos devem aprender, orienta-se pelos princípios, importantíssimo, isso aqui também cobrado recorrentemente, princípios éticos, políticos, estéticos, e buscam formação humana integral. Essa palavra deveria estar em caixa alta aí. Formação humana integral, o que é isso? Quando a gente pensa numa BNCC, que a gente tem lá 10 competências, a gente tem 10 competências que fala que os alunos têm que decorar conteúdo? Não, a gente fala que a gente tem que formar sujeitos com valores, sujeitos que tenham várias habilidades de conviver em sociedade, de ser solidário. Então, é uma formação que ela não quer apenas que um aluno tire 10, mas que seja um ser humano formado na sua integralidade. É por isso que a gente fala em formação humana integral. Tem gente, às vezes, que confunde com escola integral, não tem nada a ver escola em tempo integral, né? Que a gente está falando desse todo do sujeito que a legislação garante. Então,